Olha, a semana toda as pessoas que querem que eu fale sobre Vou monga. pegar seu destino. Tomara que você faça também. Ah, Tá? Agora esse sonho aí mostra sonho- o anjo. o sonho tá Esse bom, né? rapaz aí, que é ele mesmo, é o anjo dele. Mostrando que ele pode saber do passado, presente e futuro. a monga é muito conhecida no Nordeste, mas ela é conhecida no mundo inteiro. Monga é um personagem de circo, onde tem um caminhão, geralmente uma casa, um caminhão, e lá tem um jogo de espelhos, onde a mulher ela se transforma em macaco. Eu fui levar uns meninos para ver a monga e eles se cagaram de medo, né? Porque a gente sabe que é um jogo de luz, né? Mas tem um clima diferente na casa da monga. Monga é uma gorila, é uma mulher que se transforma em gorila. Aí aparece uma mulher bonita, só de calcinha e sutiã, dançando, conga, monga, 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 la monga, tum tcha tcha, tcha tum tcha tcha, monga, la monga, e monga, tchararara. Aí, aquela mulher bonita, formosa, I love, aí ela vai se transformando dentro do quarto que ela fica dançando, que é dentro de uma jaula, ela vai se transformando num gorila. Aí tem uma voz, atenção, a lua está forte, e ela começa a sentir problemas, e ela começa a balançar a bunda, os peitos, de repente ela começa a botar a mão na cabeça, aí entra aquela música de terror, ela está sentindo mal, ela se está se transformando, o que é que está acontecendo com ela? Aí vem um grito de mulher horrível, aí todo mundo se arrepia, né? Aí ela começa, o jogo de luz vai, aí ela vira um macaco. Aí entra um cara vestido de macaco, meu amigo, é um susto da molesta. Então isso acontece muito em show, é o show da monga. Aí tem aqueles carrinho com uma difusorazinha em cima, né? Vem assistir hoje no Circo da Baixa da Égua, monga, a mulher macaco, ela vai se transformar na sua vista. Você não vai acreditar nos seus olhos, ela linda e maravilhosa se transformará num grande gorila ao vivo na sua presença. Vem assistir monga. Aí geralmente bota um rapaz vestido de macaco atrás pulando, né? Aí meu amigo, o circo enche. Eu sou fanático pela monga, eu gosto, né? Aí, só que os meninos tiveram medo, a outra menina se mijou, porque eles trabalham o medo da pessoa, né? Primeiro tem uma coisa linda e maravilhosa dançando ali, né, na sua frente, aquela música, aí entra aquela voz, atenção, ela está se sentindo mal. Ela está se sentindo mal. Aí aquela mulher linda e maravilhosa bota a mão na cabeça, e então ela está se passando mal. O que é que está vendo com essa linda mulher? Esta linda jovem. E dá um grito, rapaz, pessoas gritando e tal. Aí os guris, né, que a gente fica num ambiente escuro, fechado, né, começa a bater na porta querendo sair, né. Petros ficou dando um chute na porta. Até a Alcione teve medo. Foi. Aí de repente aquela mulher linda, ela começa a cair e vira uma monga mesmo. Aí de repente dá um brilho assim, aí entra um cara, né, com roupa de macaco e começa a bater na grade e tentar pegar a gente. Aí dá um medo daquilo. Quem é que já assistiu esse show? Todos os circos tem, não todo circo não, né? Tem alguns circos que não tem, mas tem circo que mantém essa tradição. Mas, para quem não sabe, a história da monga existiu de verdade. A história da monga você pode encontrar no YouTube. É a história da mulher macaco, a mulher mais feia do mundo. Essa mulher, ela foi trazida da África e ela tinha características de animal. Ela era meia macaco e meia mulher. Ela era mulher. Ninguém sabia se uma mulher transou com um macaco e nasceu uma filhote macaco e mulher ao mesmo tempo. Então, em primeiro lugar, ela ganhou o título de mulher mais feia do mundo, né? E ela deu muito dinheiro aos seus donos. Vou colocar aqui para você ver, tá? Para muitos não sabem que essa história ela é baseada na história de monga. Já houve nos Estados Unidos 2 híbridos, mas eles negaram, disseram que não eram híbridos. Olha a história dessa mulher, tá? A história dessa mulher.
Eu achei ela até bonita. Ela é tão feia que é bonita. É? Não, mas ela é bonita. Agora, para chamar a atenção e dar dinheiro, eles botaram a mulher mais feia do mundo, né? A história de Monga, deixa eu ver aqui a história, se eu não me engano, é da mulher mais feia do mundo. Ela deu muito dinheiro. Agora, ó, ela veio da África, ela veio uma jovenzinha, né? Cadê, meu Deus do céu? Tem a foto dela, né? Deixa eu ver mais. Não, foi nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Foi nos Estados Unidos. Quem achar aí, me diga aí o título, tá? Ela não falava bem. Ela tinha cabelo na cara, né? Qual a diferença da mulher o homem tem? Aí eu vou dizer, meu bem. E teve um homem macaco também, tá? Teve um homem híbrido. Já o homem era o contrário. Era um macaco com cara de homem, com cara branca e sem cabelo. E ela era uma mulher com... É a mesma história da mulher barbada, tá? Mesma história. De uma história só veio duas histórias, tá? Mas tem mulher barbada assim, tá? Tem mulher no mundo inteiro que tem barba. Mas essa, pronto, aqui, ó. Subjugada e exposta, Júlia, mulher macaco. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Essa mulher, eu tive muito... Eu fiquei com muita pena dela, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Subjugada e exposta, Júlia Pastrana, a mulher macaco, que teve sua imagem explorada até depois da sua morte. Ó, aqui, ó. Tá vendo ela aí, ó? Olha ela aí, ó. Então, você vai estudar a história dela, né? Tem as fotos. Ela deu origem ao ritual Monga, né? E ela foi exposta. Existem outras mulheres barbadas no mundo, tá? Mas essa mulher, ela foi terrivelmente explorada. E ela foi vendida com alto preço, né? Olha ela aqui novamente, ó. Ela foi trazida da África, né? Ninguém sabe da onde, né? Aqui ela, tá vendo aí, ó. Ela ganhou 2 títulos: a mulher barbada, a mulher macaco e o terceiro, né? A mulher mais feia do mundo. Tá vendo? Ela tinha características de homem e corpo muito possante. Ela tinha os braços cabeludos, ó. Tem cabelo no peito, tem um peito cabeludo e a mulher não tem. Qual a diferença da mulher o homem tem? Então, essa mulher, ela foi coitada. Nem depois da morte. Então, esta mulher deu origem à mulher barbada do circo, embora que existam mulheres barbadas, tá? Então, e ela deu origem a Monga, a mulher macaco, né? Fizeram exames e negaram que ela tinha DNA de macaco, mas ela tinha os braços como fosse um primata, peito cabeludo, cabelo na barriga, cabelo em todo o corpo, nas costas, os braços curtos, olha, e forte. Ela tinha a força de uns 3 homens. Então, assim, não, tem mulher barbada assim, tá? Tem mulher de bigode. A minha mãe tinha bigodinho. Tinha um bigodinho. Mas ela raspava todo dia de manhã. E era. Então, assim, isso é questão de hormônio. Mas no caso dela, foi algo extremamente interessante. Porque já se havia comentários que existia intenções de alguns líderes do mundo ter um homem misto, né? Poderia ser uma displasia hormonal, pastor? Poderia. Poderia ser tudo, né? Mas a história dela tá por aí, tá? Você pode participar. Ela é trazida da África, é vendida para um circo. Esse circo ganha bilhões de dólares em cima dela. As pessoas pagavam muito alto para ver ela, né?
E ela passou muitos anos, não foi um dia nem 2 dias, não, foi muitos anos, dando pesados lucros e falindo os outros circos, porque ninguém ia para os outros circos, só ia para o circo onde estava ela. Porque as pessoas ficavam admiradas. Ela também tinha as pernas muito grossas, os braços curtos e parrudos. Olha os braços dela, ó. Os braços dela eram poderosos igual a de homem. E ela tinha força de homem, mais do que um homem, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Ela não se comunicava muito bem, tá? E os seus donos, ou o seu dono, explorou ela por anos. Ganhou bilhões. Aí, acontece que o dono acaba se envolvendo com ela. Eita! E foi? Foi. O dono fez aquilo com ela. E foi? Foi. Né? Então, o dono já tem uma prática sexual com ela. E aí ela engravidou. Ela engravidou de uma menina. Né? Engravidou de uma menina. E se você procurar na internet, tem a foto dela pelada, foto de genitália, foto de tudo. E ela é uma similar, muito parecida, né? Então, assim, quando o dono fez aquilo com ela engravidou, né? E a ciência já estava, os cientistas tudo de olho, como seria essa criança, se seria barbada, se teria cabelo na cara, porque ela era toda cabeluda, né? Se comunicava muito pouco, mas ainda falava algumas palavras, né? Mas tinha dificuldade na fala. Eu vi essa atração nos parques, pastor. Tá vendo? Você viu? Ela deu origem à monga, né? Que aqui no Nordeste tem muitos monga, né? E então ela teve uma criança e inesperadamente ela e a criança apareceram mortas. Segundo os tutores dela, ela morreu de parto. Segundo outros, não. Né? Alguns falam até outras coisas, né? Ninguém sabe por que ela apareceu morta. E a criancinha também, que era uma menina. Então, os donos disseram, lascou. Como é que nós vamos ganhar dinheiro agora? Sim, vamos ganhar dinheiro agora com o cadáver dela. Então, ela passou anos conservada, ela e a filha dela. E as pessoas pagavam muito dinheiro para ver. Para você ter ideia, na Americana estava cheio do dinheiro, então ele queria ver. A criancinha era parecida com ela, né? E alguns diziam que era filha do criador, tá? Esse foi o primeiro caso oficial de pessoas mistas. Mas a ciência diz que não, ela era uma mulher normal que tinha os problemas hormonais. Mas já tinha pessoas que diziam que não, que ela era um similar, ou seja, ela era uma mistura de homem com animal, né? Usaram ela, né, pastor? Sim. Usaram ela e passaram anos ganhando dinheiro com o cadáver dela e da criança, né? Até que o dono dela vendeu ela, mesmo morta, vendeu ela para um ricaço, um homem com muita prata, muita grana, e esse cara desapareceu com ela, e desapareceu com a criança. Então, não se sabe na história que fim levou. Muitos juravam de pé junto que era uma híbrida. Era a prova cabal que um homem pode fazer um filho. Mas ela se suspeitava que não foi um homem com uma macaca, mas foi um macaco com uma mulher. Você está entendendo? Então colaria mais o DNA de um macaco com uma mulher e não de um homem com uma mulher. Então ela desapareceu. Aí nasceu a história da monga, a mulher macaco, né? O senhor está lembrado que a gente foi assistir a monga? Monga, e os meninos se desesperaram para sair do circo? Hã? Tá lembrado? Aí a menina aparecia dançando, não era? Aí de repente ela se transformava num macaco, os meninos se mijaram de medo, não foi? Aí nasceu a história da monga. Também nos Estados Unidos das Américas, houve um caso de um macaco macho que se comportava como um homem, né? Ele andava só sobre os 2 pés, fumava cigarro, cruzava as pernas, fazia sinais com a mão e não falava. Já monga, já essa mulher aí falava, mas o macaco macho não falava e tinha preferências de mulheres,
ele não gostava de macaca, gostava de mulheres, né? Não podia ver uma mulher. Há até quem diga que na história houve facilidades, porque ele não podia ver uma mulher. E houve problema, já é outra história. Quem está entendendo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Esse caso era tão bizarro que foi contratada uma empresa americana para fazer um DNA do macaco, porque ele andava, ele cruzava as pernas, ele não podia ver uma mulher bonita. Se botasse uma macaca com ele, ele não se interessa. Mas se ele visse uma mulher no circo de saia curta, ele ficava olhando para a mulher. Então essa empresa fez o exame e, segundo essa empresa totalmente confiável, plenamente confiável, ela disse que não era gente misturado com animal, era só animal. Pronto. Então vamos acreditar, né? Esse relacionamento dele, ele andava numa mão, ele olhava, ele dava entrevista, ele dava tchau. Botaram ele junto com os outros macacos, ele se isolou. Ele ficou deficiente porque botaram ele uma jaula muito pequena. Ele não era acostumado a ficar abaixado, ele era ereto, então ele ficou com doença, porque ele ficou nessa jaula muito baixa. Maltrataram muito ele, né? Até que ele morreu, né? Mas aí por que o cara fez isso com ele? O dono dele, que ganhava muito dinheiro com ele. Por quê? Contamos a história da origem da monga, que é essa mulher, que segundo a história era mulher, mas segundo algumas pessoas não é misto. Bem, esse outro caso agora você encontra na internet também. Eu tenho informações privilegiadas, tá? E esse outro caso já era um macho. Então, possivelmente feito de um homem com uma macaca. A primeiro caso, as pessoas suspeitavam de um macaco gorila com uma mulher, né? E a fêmea, quando há emenda de DNA, a fêmea produz, mas o macho não produz. Isso acontece até entre nós. Alguns problemas de DNA, o macho é extremamente tarado, mas não produz. E a fêmea, ela é normal e produz. Quem conhece isso? Por exemplo, a mula é a mistura do jumento com a cavala. A mula não produz. A mula não reproduz. Pode fazer aquilo, não reproduz. Porque ela já é um terceiro DNA. A mula não existe, ela passa a existir. Você está entendendo? A mula é quando o jumento pega a cavala, ou o cavalo pega a jumenta. Aí tem a mula, tem burro mulo e tem a mula. Eu já criei isso, tá? O burro mulo é quando o cavalo pega a jumenta. Aí nasce o burro mulo. Também é estéril, né? Agora, quando o jumento pega a cavala, vamos dizer assim, então nasce a mula. Tem só a mula e o burro mulo. Todos os dois são nerostentos. O que é nerostento? Explosivos, né? E são estéreis. Eles não produzem mais, tá? Alguns casos a fêmea produz, né? E nós também, quando há alteração de DNA, qual é o ser que tem a alteração de DNA? Um cromossomo a mais. Então, esse ser que tem um cromossomo a mais, depois você pesquise, ele tem os membros maiores. Língua, pênis deles são maiores, mas são estéreis. Já a fêmea, ela não é estéril. Ela tem um cromossomo a mais, igual ao macho, porém produz. Se um homem dormir com ela, produz. O macho não produz, pode dormir à vontade de fazer aquilo. Bardoto, filho do cavalo com a jumenta. Esse nome Bardoto eu não conheço. Eu conheço como mula. Tem mula e mulo. O burro mulo é quando o cavalo pega a jumenta. E a mula é quando o jumento pega a cavala. E vice-versa. Aí são dois tipos de alteração. A mula é uma experiência que era para existir. Seria isso. A mula é uma experiência que não era para existir. A mula é uma experiência genética. E a mula é ótimo. É ótimo para qualquer coisa. Sabe o que é uma mula? A mula é um trator. A mula tem 10 vezes mais a força do cavalo. Por isso que se usava mula para grandes distâncias e não usava cavalo. Cavalo é bicho mole, pô. Os cavalos nas corridas, eles morrem do coração. A mula não. A mula é dura. A mula vai daqui para São Paulo e não morre.
O cavalo, se não parar, se não der tempo a ele, ele morre do coração. O cavalo é mole. A mula é dura e aguenta tranco. O cavalo seria um fusquinha e a mula um trator. Quem cria cavalo e jumento sabe disso. Eu sei porque eu já criei, tá? Aqueles burros, o burro é muito forte, mas quando o burro emenda com a cavala, ele fica 10 vezes mais forte. Isso existe desde que o mundo é mundo, tá? Agora, esse segundo caso aí, né, no ser humano tem uma divergência de DNA, onde nascem alguns seres com o DNA a mais, com cromossomo a mais. Esse cromossomo aumenta o tamanho do cérebro, da língua e do pênis, mas deixa estéril. Olha, eu já estudei tanto isso aí, né? Eu sou uma mula, pastor, eu sou teimosa. E mulher! Mas deve ser trabalhadeira. Então preste atenção. Não deu para entender, não, Adelita? Deu não, né? A divergência entre DNA de cavalo e jumento. Jumento, apesar de ser equino, mas tem um DNA diferente do cavalo um pouquinho. Quando mistura o cavalo com o jumento, se dá dois tipos, a mula e o burro mulo. Tá? Então nós estamos falando de DNA, né? Então, esse segundo caso foi mais grave ainda, porque era um macho, não falava, se comportava como pessoas, fumava muito, ele era viciado em cigarro, bebia cachaça, fumava, sentava, cruzava as pernas, gostava de dar beijo em mulher, não gostava de beijar homem, tá? Tirar foto com mulher, adorava, e gostava de olhar a calcinha, passar a mão na bunda da mulher. Ele tinha esse vício, né? O problema dele foi exatamente o que aconteceu com esse super macaco, que a Sansa disse que era macaco, disse que não era homem macaco. A empresa totalmente confiável foi contratada e ela disse que era totalmente confiável, que ele era macaco. O problema, sabe qual foi o problema? Sabe qual foi o problema? Quem é que vai acertar? Qual foi o problema desse segundo caso? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Era um homem com corpo de macaco, sim, mas não falava. Já a outra falava. Agora, qual foi o problema, hein, Ana Maria? Você que é comentarista, vamos ver se você acerta. Qual foi o problema do patrão dele ficar com tanta raiva e jogar ele dentro de um circo, dentro de uma cela de 1,20 m de altura? Lascou o macaco. Qual foi o problema? Isso era um homem vestido de macaco? Não. Tem aqui na internet, tá? Quem que vai acertar qual foi o problema? Dizem, né? Dizem, as pessoas dizem, nada está comprovado, né? Sim, pegou a mulher do treinador. Foi. Segundo algumas pessoas, ele estava pegando a mulher do treinador, né? Se envolveu com a mulher do patrão. Foi. E por isso que o patrão foi tão cruel com ele. Vendeu ele para um circo de 5ª categoria e jogou ele dentro de uma cela de macaco pequeno. E ele era grande, ele tinha 1,50 m. Então ele ficou com incapacidade de andar, ele ficou em depressão, ele fumava, não deram mais cigarro para ele. Então, houve um caso, e há quem diga que houve paixão, amor. Amor animal amor animal. E isso não foi um dia nem dois, tá? Ele foi o último a saber. E foi? Foi. Porque é o seguinte, o patrão, ele apresentava, aí na apresentação, o macaco passava a mão e tudo mais, entendeu? Porém, houve esse problema aí, essa divergência aí, tá? Então, assim, era igual King Kong, não era grande, ele tinha 1,60 m. A empresa contratada disse que ele era macaco mesmo, tá? Que ele não era homem, porque ele se sentava, ele cruzava as pernas, se colocasse ele no meio de 3, 4 fêmeas, quando colocava ele no meio dos macacos, ele ficava à parte dos macacos. Os macacos brigam muito pelo poder, né? Ele não brigava pelo poder, e se viesse um macaco ali se meter com ele dava logo a mão. Ele ficava ali com as pernas cruzadas, fumando seu cigarro. Ele fumava muito, 3, 4 carteiras por dia.
É. E era apaixonado por mulher. Ele beijava a mão de mulher, ele era carinhoso com mulher. É. Houve, depois que ele foi vendido, ele conseguiu pegar 2 ou 3 macacas, mas também não conseguiu reproduzir com elas. Né? Botaram macaca no cio, ele rejeitou muito, muito mesmo, até que ele pegou 2 ou 3 macacas, foi notório, mas foi só isso mesmo. Né? Eu acredito que houve uma paixão, porque ele era cortês, ele era galanteador, ele andava nas suas 2 pernas, ele olhava que nem pessoa, ele olhava assim, ó. Incrível. Então, esses 2 casos são muito interessantes. E mostrava que é possível isso aí, mas nada estava comprovado, né? Ele ficou desse jeito por conta da mulher que procurava ele. Ninguém sabe quem foi que procurou quem. Porque também ele era meio safadinho, tá? Ninguém sabe o que aconteceu entre 4 paredes. Eu acho que ele era homem, tá? Mas isso é um achismo, né? Ele era um homem misto. Ele era um homem misto. Ele dava muito dinheiro ao seu treinador. A raiva do treinador foi tão grande que vendeu ele para um ciclo de 5ª categoria, né? Depois fizeram muitos exames nele, todo tipo de exame. Disseram que ele era normal demais e continuaram fazendo exame. Não, ele é normal, e toma exame. Ele é normal, e toma exame. Ele é normal, e toma exame. Então, assim, essas 2 histórias foram marcantes nos Estados Unidos. E a imprensa viu de perto. Só que teve uma hora que ele foi tirado de jogada, todos 2, né? Ele foi tirado da jogada e a menina também foi tirada da jogada. Eu acho que ela não morreu de parto, tá? Que história, pastor. Nossa! E você... Agora é o seguinte, já dizem que já tem essa... Há muitos e muitos anos já tem essa situação, tá? Porque os homens vão fazer isso. Porque no passado não fazia. No mundo pré-diluviano não fazia. Veja o vídeo aí. Do jeito que foi no mundo pré-diluviano, será no futuro. Né? Tem mais alguma pergunta? Então, o primeiro caso deu origem à querida Monga, né, que eu gosto muito da história da Monga nos circos. O segundo caso foi muito polêmico, porque a imprensa jurava de pé junto que ele era um homem macaco, né? Então, e ele teve esses problemas, o problema dele foi de relacionamento, né? E a Ira, ele era estéreo, o macho é estéreo, a fêmea não era. Tá vendo como as coisas? Geralmente o macho, quando há alteração desse tipo, é estéreo, mas a fêmea não é. Mesma coisa no ser humano, quando há uma alteração, a fêmea fica fértil e o macho não. Se antigamente tinha, imagina hoje, ficou tudo nos bastidores. Sim. Pode comentar, estou aqui para ler. O senhor ficou respondendo meu sonho. Então, faça aí o sonho para responder, tá? Ele via como homem, será? Ele via como homem, ele andava como homem. Até no banheiro, ele fazia como homem. Então, ele era como fosse um homem mesmo. Aí o cara diz, nossa, o treinador treinou muito bem treinado. Não tinha nada de treinamento, era dele mesmo. E ele não tinha cabelo na cara e a sua cara era branca. Já a menina, ela tinha todas as características de um similar, né? De um símil, né? Não, esses 2 casos, eu acredito que não foi feito. Foi feito na natureza. Tá? Na natureza mesmo. Então, veja aí como foi nos dias de Noé, será nos dias do fim. Alterações gigantes, anjos, animais, homens, animais, né? A mentalidade dele era homem, sim. E aí ele começou a competir com o seu treinador pela mulher do treinador. E acabou ganhando, tá? E a reação do treinador dele foi horrível. Porque eu acho que ele disse, eu vou vender esse cara para um circo de 5ª categoria, para uma pessoa que maltrata bem muito ele, para ele se lascar. Foi como se fosse uma punição, né? Um macaco que deu tanto dinheiro a ele, certamente ele não ia abrir mão nunca. Me diga uma coisa, se você tivesse um macaco desse, você ia abrir mão dele? Ia nunca, velho. Mas por que ele abriu? Raiva.
Eu acho que estavam dividindo, né? Não estavam não perdeu, mas dividiu, né? Estamos falando da origem de Monga, que é aquele personagem do circo, né? E teve 2 personagens, um fêmea e um macho. E tem as fotos deles em jornal, tem a data, tem tudo, né? Deixa eu ver mais. As carnes combinaram, a mulher gamou no macaco. As carnes se combinou. E ela gamou no macaco, né? E o dono, querendo se vingar dele, vendeu ele, que ele era um tesouro. Ele dava muito dinheiro, gente. Não é lógico. Será que é lógico? Você está ganhando dinheiro com um cachorro. Você vai vender esse cachorro para quê? Foi raiva. Foi raiva. O cara estava ganhando milhões. Por que ele ia vender? E vender por uma coisa muito fraca, que maltrataram muito ele. Porque os outros donos não separavam ele dos macacos, não. Deixavam ele junto com os macacos. Às vezes dava briga, confusão, né? Então ele tinha que viver que nem macaco. E lá, junto com o treinador, ele ia pro banheiro, ele lia jornal e tudo. Ele lia jornal e tudo, não. Eu estou exagerando, né? Eu acho que todo o comportamento dele foi uma vingança. Vingança, pastor, Ana Maria. Cristina Araújo, verdade, pastor. Dalva Rosa, vingança. Eu acredito que foi vingança, tá? Foi vingança. E uma vingança muito mal, porque botaram ele num circo e começaram a fazer exame nele, exame de sangue, exame de tudo, e colocaram ele dentro de uma jaulazinha, parecendo uma casa de cachorro. Como ele não ficava que nem os outros, de 4 pés, ele ficava em 2 pés, então ele passou anos em depressão, sem cigarro, sem mulher. Oxê, sem cigarro e sem mulher? E aí, quando tiraram ele estava em depressão, ele não queria fazer mais nada. Ele estava semi-aleijado, ele não andava mais, porque ele ficou muito tempo abaixado, né? Ele morreu de depressão, né? Então, coitado dele, né? Eu não sei como ele não matou o macaco, Michele Silva. Praticamente ele matou, né? Que ele jogou esse macaco num ambiente que não era dele. Que desde pequeno o ambiente dele é junto com os humanos, né? Ele não tinha jaula, ele tinha cama, o quarto dele ele podia ficar em pé, entendeu como é a coisa? Ele dava muito dinheiro, ele cooperava, ele era simpático, ele era cortês, ele beijava a mão das mulheres, as mulheres eram doidas para ele beijar a mão, fazia fila, dava dinheiro só para ele beijar a mão. Ele fez pior do que matar, né? Ele jogou, e eu acho que ele deve ter tido alguma combinação, alguma coisa, ninguém sabe. Só que o outro maltratou demais, né? Quando a imprensa bateu em cima e veio libertar ele, tem até o filme, quando ele foi liberto, ele saiu todo escuchavado. Todo escuchavado, ele já não ficava mais em pé, ele também caía. Ele não queria andar de 4, ele só andava de 2, né? Ele ficou em depressão, né? Ele fumava muito, ele era viciado em cigarro, né? Ele era viciado em cigarro e mulher, em cachaça também. Eita! Aí ele nem tinha cachaça, nem tinha mulher, nem tinha cigarro. Foi o pior do que a morte, mas torturaram muito ele, né? Agora o fim dele também é de verdade. Ninguém sabe o fim dele, uns dizem que morreu, outros que mataram. Sabe que mesmo das empresas de todo tipo do mundo, fizeram mesmo de exame, era tudo fazendo exame, dizendo, ele é normal, vamos fazer exame. Se ele é normal, por que você está fazendo? Não, ele é normal, mas eu vou fazer mais 30 exames. Sim, mas ele não é normal, para que fazer 30 exames? Oh, meu Deus do céu! Esses cabas são sabidos. Senhor, esse gato, será que o meu gatinho, ele é um ser humano disfarçado de gato? Senhor, cuidado, viu? Será que ele escondido? Será que ele está escondido, pastor? Eu acho que ele não está mais vivo, não. Geralmente o macaco ele vive a idade de um homem, né? Não está mais vivo, não. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria mais de 100 anos. Ele não está mais vivo, não, tá? Aí a história, um diz uma coisa, outro diz outra. Só que tiraram ele da história, né? Tiraram ele da história. Mas tem o DNA, tem o sangue dele, tem tudo. Ele era estéril, ele não conseguia produzir. Nem com macaca, nem com humanas, né? Nada está comprovado. E tome exame. Judiação, não foi? Eu acho que foi uma judiação muito grande. Ele não era violento, não tem nenhuma cena dele violento. Ele era cortês. Também não podia ver uma mulher com saia curta que ele ficava.
Aí atrapalhava o show, né? Ele deve estar bem velhinho. Não, não está mais vivo, não. Pela idade não está mais, não. Ainda bem que era estéril. Quando há uma alteração de DNA, o macho é estéril, a fêmea não. Tá? Mas existe também a questão da fêmea não ser estéril, mas também não é boa reprodutora. Tá? Isso acontece com animais, né? Porque a gente altera o DNA dos animais, o pastor alemão não é uma alteração, o pitbull não é uma alteração. Sionhão, sionhão, sionhão. Sionhão, sionhão, sionhão. Eu acredito que essa que deu origem à monga está escondida. E a filhota dela também. E esse também deve estar escondido, o corpo, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes tem para positivo. Tá? As famílias reais se casavam muito família com família. Israel também, né? Mas o primo é perigoso. Primo carnal, que é filho de 2 irmãos com 2 irmãs. Então, está explicada aí a história da conga, né? da monga. A monga, quando você vê um circo, e o circo tiver, venham ver a mulher que se transforma em um macaco, tem uma origem americana nessa mulher que primeiro ganhou o título da mulher mais feia do mundo. Ela não era feia não, tá? Não. Mas a mulher queria ver, né? Porque ela tem os braços cabeludos, mais cabeludo que o homem, né? Então, ganhou muito dinheiro e ela conseguiu ainda reproduzir uma menina, né? E esse outro ser também, né? E isso remete também à Ilha dos Horrores. A Ilha dos Horrores é outro assunto que eu vou puxar para você, tá? Isso era praticado por alguns reis. E os reis faziam manipulação. Tá? Isso não vai parar. Isso vai continuar e vai se aperfeiçoar. Como a própria Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Tem alguma pergunta sobre isso aí? O povo ficou muito curioso. Então, essa mulher deu origem à chamada monga. Alguns estados do Brasil não conhecem a monga, né? Mas outros conhecem, né? Então, se tiver alguma pergunta e eu souber, né? Se tiver alguma pergunta eu souber, eu estou aqui para responder, tá? Então, deixa eu ver mais. Então, tá aí respondido a origem de monga. E quando houver um circo, o circo é uma casa maravilhosa. Os palhaços, o povo do circo. Ir para o circo é uma maravilha, né? É muito bom. O circo tem um clima maravilhoso, né? O circo, tem alguns circos que mantêm a monga, né? Até os dias de hoje. E a origem é aí. Esses 2 casos não foi casos escondidos, foi casos que estão na história dos Estados Unidos. Mas isso houve no mundo todo. Ok? Está respondido? Sionhão, sionhão.